O Lago Guatavita está localizado na Cordilheira Oriental dos Andes colombianos, no município de Sesquilé, a 57 quilômetros a nordeste de Bogotá, capital da Colômbia. Tendo uma forma circular e uma superfície de 19,8 hectares, a sua formação ainda é um enigma que segue sendo motivo de debate até os dias atuais. Sendo a explicação mais aceita, a de que resultou da dissolução de depósitos de sal subterrâneos de um anticlinal, resultando em uma espécie de sumidouro. Sua água em tom de verde musgo emerge de uma cratera que parece ter sido formada pela queda de um meteoro. Anteriormente, esta ideia já foi considerada como uma das hipóteses para explicar a formação do lago. O Lago Guatavita foi um dos lagos sagrados para o povo Muisca, um povo indígena do Planalto Central da Colômbia, que falava antigamente a língua xibixa. Eles estavam organizados em duas confederações. Uma delas era a Confederação Sul, liderada pelo Zipa, teve sua capital em Bacatá, hoje conhecido como Bogotá. A outra era a Confederação do Norte, essa era governada pelo Zaque, e tinha sua capital em Unza, hoje conhecida como Santiago de Tunja. Esse povo, conhecido como Muiscas, tinha o costume de conduzir cerimônias nesse enigmático lago. Esses ritos eram regidos de um profundo simbolismo religioso e cultural, e nessa cerimônia eles arremessavam ao lago centenas de peças de ouro e outros metais preciosos com o intuito de agradar suas divindades, a quais eles acreditavam que residiam no fundo do lago. Esse curioso rito viria a ser o ponto de partida para a famosa lenda do Eldorado, uma fabulosa história que menciona um local repleto de ouro, e que durante séculos vem fisgando incotáveis caçadores de tesouro, estimulando muitos a se arriscarem na tentativa de enriquecer, levando eles a perderem suas vidas. Vamos descobrir o que teria motivado as pessoas a irem em busca desse lendário tesouro perdido. Existiria algo de concreto por detrás dessa curiosa e rica história? Eu sou Marcelo Farias, e hoje vamos conhecer a origem dessa magnífica lenda, que, embora seja considerada por muitos como um relato distorcido pelo tempo, traz em sua narrativa um ponto de verdade. A reputação do lago remete a uma antiga lenda. A história conta que o Lago Guatavita era onde os Muiscas celebravam uma espécie de ritual, onde o Zipa, título do cacique, era untado com uma resina pegajosa e depois coberto de pó de ouro. Em seguida subia em uma jangada cerimonial feita de juncos e então se aventurava na água. E ao chegar no centro do lago, ele então mergulhava, lavando todo o ouro de seu corpo. Depois, bugigangas, joias e outras ofertas preciosas eram lançadas nas águas pelos adoradores. Não demorou muito para que os conquistadores espanhóis ficassem sabendo dessa história, iniciando uma série de expedições à procura desse misterioso povo, que teria ouro em abundância ao ponto de jogar no lago. Mais tarde, alguns artefatos de ouro e prata encontrados no fundo do lago comprovaria essa famosa lenda que se originou durante a chegada dos espanhóis às Américas. Então, só para contextualizar, vamos retroceder àquele período. Vocês sabem que a colonização espanhola na América começou com a chegada de Cristóvão Colombo às Antilhas em 1492. Colombo procurava um novo caminho para as Índias e as riquezas da América. E nesse processo de expansão marítima europeia, e o desejo de enriquecer, os colonizadores, às vezes formavam alianças com alguns povos indígenas que não eram homogêneos, esses tendo seus próprios interesses e inimigos. Eram explorados pelos espanhóis, que utilizavam da rivalidade desses povos para facilitar suas vitórias. A colonização também acabou destruindo várias civilizações avançadas, como os Incas e os Aztecas. Esses impressionaram os espanhóis com a quantia de metais preciosos, dando início a uma verdadeira febre do ouro. A civilização maia, por sua vez, demonstrou uma considerável resistência em cada uma das suas cidades autônomas. Vale ressaltar que eles já estavam em declínio antes dos espanhóis chegarem, então se ainda estivessem em seu auge e formassem um império com o poder centralizado, a conquista talvez não ocorresse como planejado, ou pelo menos perduraria por muito mais tempo, prometendo um conflito mais desafiador para os colonizadores. E hoje sabemos que um grande aliado que os espanhóis tiveram contra os nativos foram as doenças que eles trouxeram. Devido a isso, vários indígenas sucumbiram e acabaram morrendo por uma série de doenças, que até então não existiam na América. Então, pouco depois da última resistência do Império Inca ser destruída, os conquistadores espanhóis chegaram próximo à região onde os Muiscas viviam, e tiveram contato com a história da tal cerimônia do Homem de Ouro.
Imediatamente pensaram que o fundo do lago, ou algum outro lugar próximo dali, seria um enorme depósito de ouro. Assim nasce a famosa lenda de Eldorado, que por séculos mexeu com a imaginação dos exploradores europeus na América e ainda encanta muita gente, sendo tema de diversos livros, filmes, músicas, documentários e revistas. Há ainda quem se empenhe à procura de encontrar tal riqueza. Os relatos de cronistas narram que assim que Sebastião de Belalcázar ouviu a história, gritou entusiasmado: "Vamos procurar esse índio dourado!" Belalcázar saiu de Quito em busca de Eldorado em 1535, Nicolás de Federman saiu da Venezuela no mesmo ano, e o explorador e conquistador espanhol Gonzalo Jiménez de Quesada, que partiu da costa norte da Colômbia no ano seguinte, foi o primeiro conquistador de fato a chegar no local, tendo encontrado a terra dos Muiscas perto de Bogotá, e conseguindo conquistá-los em 1537. O mesmo fundou a cidade de Bogotá no ano de 1538, assim como outras cidades. Conforme se espalhava as histórias do ouro no fundo de um lago, considerado sagrado pelos nativos, incontáveis aventureiros organizavam expedições em busca do tesouro popularmente já conhecido como Eldorado. A história ia passando oralmente entre os nativos e conquistadores, que acabou transformando o Homem Dourado do mito em uma cidade completamente feita de ouro maciço. Desde o século XVI, há registros de tentativas de drenagem do lago. Alguns dos exploradores até conseguiram achar ouro sob as águas. Mas, ironicamente, as descobertas que eram feitas no lago não eram o suficiente para cobrir os custos do investimento, tornando pouco lucrativo a busca desse ouro submerso, uma vez que para alcançá-lo seria gasto muito mais dinheiro. O primeiro que conseguiu encontrar algo no fundo do lago foi o mercador espanhol Antônio de Sepúlveda, que, em 1580, realizou a primeira tentativa de drenagem do lago. Sepúlveda conseguiu uma licença do governo espanhol e escavou um canal, conseguindo baixar o nível do lago em alguns metros, permitindo que extraísse uma quantia muito pequena desse ouro. No entanto, teve que ceder parte de sua pequena riqueza ao rei Felipe II da Espanha. Em 1636, Juan Rodrigues Freire escreveu a versão mais conhecida da lenda na crônica intitulada Eu Carneiro, dirigida a seu amigo Dom Juan, cacique de Guatavita, localizando ali a origem do mito. Naquele lago de Guatavita faziam uma grande balsa de juncos, e a enfeitavam até deixá-la tão vistosa quanto podiam. A esta altura estava toda a lagoa cercada de índios e iluminada em toda a sua circunferência, os índios e índias todos coroados de ouro, plumas e enfeites de nariz. Despiam o herdeiro, e o untavam com uma liga pegajosa, e cobriam tudo com ouro em pó, de maneira que ia todo coberto desse metal. Metiam-no na balsa, na qual ia de pé, e seus pés punham um monte de ouro e esmeraldas para que oferecesse a seu Deus. Acompanhavam-no na barca 4 caciques, os mais importantes, enfeitados de plumas, coroas, braceletes, adereços de nariz e orelheiras de ouro, e também nus. O índio dourado fazia sua oferenda lançando no meio da lagoa todo o ouro e as esmeraldas que levava aos pés, e logo imitavam os caciques que o acompanhavam. Concluída a cerimônia, batiam os estandartes. E partindo a balsa para a terra, começavam a gritaria, dançando em círculos a seu modo. Com tal cerimônia ficava reconhecido o novo escolhido para senhor e príncipe. Essa versão contada por Freire é considerada uma das fontes mais extensas sobre a conquista espanhola em cima do povo muisca. Vou deixar o link do conteúdo na descrição para quem quiser se aprofundar. Mas resumidamente, ele nos conta que, quando um governante do povo muisca morria, iniciava-se um processo de sucessão, onde o novo líder escolhido, normalmente um sobrinho do governante anterior, passava por um longo processo de iniciação. Os candidatos à sucessão do cacique ficavam presos em uma gruta por 6 anos, sem comer carne, sal ou pimenta. Não era permitido eles terem qualquer relação com mulheres e nem contato com a luz do dia. E então, no dia do grande evento, o primeiro ato consistia em entrar no lago para oferecer sacrifícios aos deuses. Depois, iniciava-se uma cerimônia em que o novo líder, em cima de uma jangada, entrava em um lago considerado como sagrado, assim como o lago Guatavita, rodeado por 4 sacerdotes enfeitados com penas, coroas de ouro e ornamentos. O líder despido, completamente nu, era coberto por pó de ouro.
Em sequência, entrava no lago para oferecer aos deuses incontáveis objetos de ouro, esmeraldas e outras preciosidades, jogando-as em direção às águas. As margens do lago circular ficavam repletas de espectadores ricamente enfeitados, tocando instrumentos musicais. Onde fogueiras queimavam, descrito como quase que bloqueando a luz do dia. A jangada também levava 4 queimadores de incenso que jogavam nuvens de fumaça para o céu. Quando a embarcação chegava ao centro do lago, um dos sacerdotes erguia uma bandeira para pedir silêncio à multidão. Isso marcava o momento em que o povo reunido em torno do lago prometia lealdade ao novo líder, emitindo gritos de aprovação. Enaltecendo. Outra versão, apresentada por Henrique de Gandia, na História Crítica de los Mitos de la Conquista Americana, diz que um cacique acabou descobrindo que sua mulher havia traído ele. Indignado com isto, obrigou que mulher comesse, numa festa, os órgãos com os quais seu amante havia pecado e ordenou aos índios que flagrassem o crime diante de toda a aldeia enquanto durasse a festa. Incapaz de suportar a humilhação, a mulher tomou a filha nos braços e jogou-se com ela no lago Guatavita. O cacique foi tomado pelo remorso, até que os sacerdotes lhe disseram que a mulher vivia em um palácio escondido no fundo das águas e podia ser honrada com oferendas de ouro. O cacique arrependido teria então passado a realizar a cerimônia, tendo esse incidente como outra possível origem dessa cerimônia. Ao longo dos séculos, saqueadores têm encontrado e levado grande parte desses artefatos, resultando na destruição de preciosos objetos de ouro pré-colombiano, que foram derretidos, perdendo assim o valor real dessas relíquias que poderiam nos oferecer mais informações sobre uma cultura antiga, agora para sempre mais distante de ser compreendida. A quantidade de ouro descoberta pelos saqueadores continua a impressionar. Na década de 1970, quando novos sítios arqueológicos foram encontrados por caçadores de ouro no norte da Colômbia, houve uma quebra no mercado mundial do ouro. Felizmente, existe uma coleção de artefatos que sobreviveram e hoje fazem parte dos acervos do Museu do Ouro, em Bogotá, e do Museu Britânico, em Londres. Em 1801, Alexander von Humboldt estudou o lago e mencionou em seus relatos que, se a lenda do Eldorado fosse verdadeira, poderia conter centenas de milhões de libras em ouro. Sua especulação voltou a incendiar a imaginação de caçadores de tesouros, e em 1825, o capitão Charles Stuart Cochrane, filho do almirante Cochrane que comandou a frota chilena na Guerra da Independência, publicou um livro no qual dizia que ali no lago existiria muito ouro e pedras preciosas, avaliando-as como tendo valores exorbitantes. Em 1912, o engenheiro britânico Harley Knowles aprofundou uma cunha que Sepúlveda teria iniciado séculos antes nas profundezas do lago, mas, assim como na tentativa anterior, encontraram apenas alguns artefatos brilhantes que valeriam muito menos do que seus investimentos. Em uma das tentativas, foram construídos túneis para esvaziar o lago a partir do centro, mas quando o leito do lago foi exposto, revelou que o fundo tinha metros de lama e limo, tornando impossível caminhar sobre ele. O sol cozeu a lama e fez com que ficasse numa consistência de cimento, se solidificando e impedindo ser penetrado. A lama que estava endurecida bloqueou as eclusas e o túnel acabou sendo selado e com o tempo o lago voltou a encher até o nível anterior. Mas neste processo, foram encontrados pequenos objetos que mais tarde foram leiloados. Outras sondagens foram tentadas com dragas até que, em 1965, o governo colombiano pôs o lago Guatavita sob proteção legal, proibindo novas tentativas. Apesar do lago Guatavita ter sido um centro cerimonial importante para a iniciação dos jovens que seriam coroados zipas. A origem da lenda em si pode ter vindo dos lagos de Siecha, que na língua chibcha dos Muisca significa Casa do Senhor, localizada perto da Pirâmide do Sol, a 35 quilômetros de Guatavita. Uma evidência que apontaria para essa hipótese é a descoberta realizada no ano de 1856, uma peça de ouro de 262 gramas, com a forma de uma balsa redonda com 9,5 centímetros de diâmetro, que parecia representar a tal cerimônia do Homem de Ouro. Contudo, só foi revelada ao mundo em 1883 por Libório Zerda, no livro Eldorado. Essa peça foi comprada por um museu alemão, mas perdeu-se quando o navio que a transportava incendiou-se no porto de Bremen.
A descoberta da balsa fez Herda acreditar que o local do ritual de iniciação do novo Zipa não seria no Lago Guatavita, mas sim nos Lagos Siecha. Uma segunda peça incrivelmente semelhante foi encontrada em 1969, por 3 camponeses, dentro de um vaso de cerâmica, em uma pequena gruta no Cerro La Campana, em Pasca, Cundinamarca. O artefato é conhecido como a Balsa da Oferenda, pesa 287,5 gramas, tem 19 centímetros de comprimento por 10 de largura. Estima-se que a peça tenha sido confeccionada entre os anos 600 e 1600 d.C., sendo possível vê-la pessoalmente no Museu do Ouro de Bogotá, na Colômbia, que é um dos pontos turísticos mais visitados do país. Famoso por exibir uma seleção de ouro pré-colombiano e outras ligas metálicas, como o Tombaga, sendo assim, provavelmente a maior coleção de artefatos de ouro do mundo, com pouco mais de 55 mil peças. Os objetos de ouro, como a coleção de tunjos, oferendas, em sua maioria, figuras antropomórficas achatadas, foram feitos a partir de modelos de cera. A técnica consiste em criar-se moldes de barro a partir de delicados modelos de cera, que depois são derretidos. Após isso, os moldes são usados para confeccionar os objetos em ouro. Muitos deles estão expostos digitalmente no Museu Britânico. Uma vez que todos os objetos de ouro em cada oferenda tinham a mesma composição química e técnicas de manufatura, os especialistas concluíram que esses artefatos eram produzidos especificamente como oferendas e talvez tenham sido fabricados horas ou dias antes de ser ofertados. O ouro da sociedade muisca, mais especificamente chamado de tumbaga pelos conquistadores espanhóis, era uma liga metálica contendo ouro, prata e cobre. Altamente procurado, não por seu valor material, mas por seu significado espiritual, o qual os muiscas atribuíam ser de grande poder, acreditavam que com isso, seria possível estabelecer uma conexão com as suas divindades e com isso, trazer o equilíbrio e harmonia para a sociedade. Como explica Henrique Gonzalez, descendente dessa etnia, para seu povo, o ouro não simboliza riqueza material. Ele diz que para os muisca, o outro não era nada mais do que uma oferenda e não tinha valor monetário. Pesquisas recentes feitas por Maria Alice Uribe Villegas, do Museu do Ouro, em Bogotá, e Marcos Martinon Torres, do UCL Institute of Archaeology, em Londres, mostram que na sociedade muisca esses objetos de ouro eram feitos especificamente como oferendas para os deuses, para incentivá-los a promover o equilíbrio do cosmos e assegurar um relacionamento estável entre o povo e seu meio ambiente. Outro arqueólogo, Roberto Leras Pérez, especialista em crenças e ourivesaria muisca, disse que as técnicas de criação e o uso que os muisca faziam dos metais eram únicos na América do Sul. Ele afirma que nenhuma outra sociedade dedicava mais de 50% de sua produção a oferendas comemorativas, sendo uma prática única entre aquele povo, nunca vista em nenhuma outra cultura. É bem visível que os conquistadores europeus tinham pouca compreensão do valor real do ouro para a sociedade muisca, e ficaram fascinados simplesmente ao imaginar quanto ouro poderia ter sido jogado nas águas profundas do lago e enterrado em outros locais considerados sagrados da Colômbia. A forma como essa história foi criando proporções e se transformando, até o ponto de dar origem ao mito de uma cidade feita inteiramente de ouro, revela o valor que esse metal tinha para os europeus que jamais haviam visto objetos tão elaborados e deslumbrantes como aqueles. Sabemos que Quezado e seus homens, quando encontraram essas peças, ficaram atonitos e surpreendidos com as técnicas de ourivesaria dos muiscas que demonstravam ser diferentes de tudo o que conheciam. Isso acalorou os ânimos e deu início a uma verdadeira febre do ouro, onde muitos ousaram ultrapassar as fronteiras do desconhecido e poucos retornaram. A busca pelo Eldorado fez parte das ambições dos colonizadores europeus, desde o dia que chegaram na América. Inclusive, alguns relatos dão a entender que toda essa riqueza que existia por aqui foi o que motivou as primeiras navegações a embarcarem, tendo como principal objetivo descobrir o continente americano. Sabendo da existência de terras com minerais valiosos em abundância, iniciaram as expedições para encontrar esta região até então desconhecida, donde tinham apenas alguns relatos, que ficava além de um vasto oceano. Esse que mais tarde ficaria conhecido como Oceano Pacífico. Esta história é sensacional. E que em breve irei trazer uma matéria falando exclusivamente desse assunto um tanto controverso.
E lá, irei relatar desde as primeiras expedições dos conquistadores até a queda dos últimos que resistiram à ofensiva da conquista. Sendo assim, não vou me aprofundar nas expedições realizadas em busca do Eldorado, com a de Francisco Pizarro, Gonzalo Jiménez de Quesada, Francisco de Orellana, Sebastião de Belalcázar, Walter Raleigh, Antônio de Berrio, Charles Marie de la Condamine, Friedrich Alexander von Humboldt, Georg Heinrich von Langsdorff, entre outros. Onde alguns embarcaram para descobrir as riquezas perdidas e poucos retornaram vivos. Inegável é a fama do nome Eldorado, que apesar de ter se originado há muito tempo atrás, ainda ecoa até os dias atuais. E como recomendação de filme fica aí duas opções. O Caminho para Eldorado, produzido pelos estúdios da DreamWorks, é uma animação incrível e divertida que vale a pena conferir. A outra recomendação é Eldorado, Em Busca da Cidade de Ouro, onde o arqueólogo Jack Wilder, ao ficar sabendo de uma antiga profecia da civilização Inca, embarca rumo em busca da cidade perdida. Agradeço a sua atenção até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.